Jogos Vorazes é um plágio de Battle Royale? Eu sou a Sara e nós vamos ver hoje as principais semelhanças e diferenças dessas duas histórias e no final a gente vai descobrir juntos se foi ou não um plágio. Vamos começar aqui com um resumo das duas obras para todo mundo entender o motivo dessa discussão. Vamos começar pelos Jogos Vorazes, que ficou muito famoso desde seu lançamento, e entender por que ele é tão parecido com o Battle Royale. Jogos Vorazes foi escrito por Susanna Collins, uma escritora americana. Eu acredito que é por isso que ele ficou muito mais conhecido do que o Battle Royale, que foi escrito por um autor asiático. Jogos Vorazes conta a história de uma região distópica formada pela capital e seus distritos, são 12 distritos. Em algum momento, os distritos se revoltaram contra a capital e resolveram causar ali uma guerra, uma revolução. A capital ganhou essa guerra e, por castigo, ela obrigou os distritos a entregarem para ela 2 tributos por ano, uma menina e um menino. Basicamente para mostrar ali quem é que manda. Esses 2 tributos de cada distrito fazem parte de um show. A capital cria um entretenimento em volta daqueles jovens antes mesmo de colocarem eles no jogo. Esse entretenimento é todo pensado para gerar mais dinheiro para continuar financiando os próximos jogos. E aqui está a principal semelhança dos 2 livros. O jogo em si consiste em colocar todos esses jovens dentro de uma arena e a regra principal é que só um pode sair de lá vivo. No momento em que restar o único sobrevivente, o jogo acaba e esse sobrevivente volta para casa com muito dinheiro. Agora vamos para o resumo de Battle Royale. Battle Royale foi escrito por um autor asiático, Kou Shun Takami, acho que é assim que se fala. E ele conta a história de um Japão distópico. Nesse Japão tem uma crítica ali do governo ser muito autoritário. Parece que é uma sociedade formada um pouco pelo socialismo. Não fica muito claro exatamente qual é o tipo do regime, mas mostra ali que é um regime bem autoritário. Nesse Japão distópico, o governo seleciona uma turma de 9º ano todos os anos para participar desses jogos. As crianças elas vão para a escola normalmente, achando que estão indo para uma excursão ou um passeio, e nesse passeio eles são sequestrados. Eles jogam um gás dentro do ônibus e as crianças dormem, e quando elas acordam, elas já estão dentro da arena. Eles acordam na sala, recebem uma mochilinha com um kit de sobrevivência. Cada kit tem um tipo de arma diferente, então alguns podem receber um garfo e outros podem receber uma metralhadora. E no momento em que eles saem de dentro daquela sala, o jogo já começou. Bom, passado o resumo dos 2 livros, todo mundo já tá por dentro de como é a história. Vamos começar agora com as semelhanças, o que mais dá motivo para dizer que foi plágio. Essa ilha ela é monitorada pelo governo, então no Battle Royale as crianças têm uma coleira que mostra os sinais vitais, se ela tá viva, se não tá. A ilha ela é monitorada por vídeo satélite, até porque foi escrita nos anos 90, então não tinha tanta tecnologia, mas era monitorada, eles conseguiam saber o que estava acontecendo. Tinham quadrantes, então alguns espaços eram proibidos. Se algum aluno tivesse dentro do espaço proibido, a coleira simplesmente iria explodir, da mesma forma que acontece dentro do Jogos Vorazes. Que tem aquela famosa cena lá da Katniss, que ela inicia o jogo e ela tenta ir pro mais longe possível, e o pessoal ali que organiza o jogo vê que ela tá se afastando demais e proíbe aquele quadrante lá e força ela a ir para outro lugar, senão ela vai morrer. Segunda semelhança. Durante os jogos, nos 2 livros, eles recebem a informação de quantos sobreviventes tem no jogo. E no Battle Royale, eles já informam ali qual vai ser o quadrante que vai ser proibido. Para vocês entenderem melhor, eu tô aqui com o livro, né? E o livro já vem com um mapinha nas 2 páginas que mostra o mapa e os quadrantes, né? Então aqui tem a letra e aqui tem a letra, aqui tem o número, e eles vão dizer qual quadrante que vai estar proibido, e se algum aluno tiver ali, a coleira vai explodir. Semelhança número 3. Os 2 livros contam com um governo opressor, que cria aquele jogo meio que como uma forma ali para oprimir as pessoas. Nos Jogos Vorazes, bom, não tem escolha, né? Eles têm que entregar aquele tributo e, se não entregar, eles vão até a casa da pessoa e vão buscar a criança que foi selecionada como tributo. E vão matar quem interferir esse processo. O Battle Royale, a mesma coisa. Os pais, eles percebem que a criança não chegou na escola ainda e alguém do governo vai até a casa e informa que a turma da criança foi selecionada aquele ano
E o pai que se revoltar, fazer alguma coisa, vai simplesmente, né? Semelhança número 4, voltando ali ao aviso que eles recebem de quantas pessoas foram mortas e quais os quadrantes proibidos, os dois têm essa semelhança, que eles são forçados a participar do jogo, não tem como eles não participar, não tem como se esconderem num cantinho e ficarem lá desde o início do jogo até o final. Então, se eles estiverem num quadrante proibido, o jogo vai forçar eles a sair dali, a se expor, a se arriscar e pode ser morto por alguém no caminho, né, para sair daquele quadrante. No Jogos Vorazes a mesma coisa, a Katniss ela tentou se esconder, mas eles empurraram ela pro meio do jogo pra criar aquele entretenimento ali, né? Até porque nos Jogos Vorazes está sendo gravado e no Battle Royale eles não querem que aquilo dure eternamente. Então eles põem ali, eles forçam eles pra conseguir terminar aquele jogo de uma vez, pra eles não acabarem ficando eternamente ali tentando sobreviver, se escondendo um do outro e comendo capim. Nos dois livros a gente tem um participante que eu achei muito semelhante. Nos Jogos Vorazes, a gente tem a Raposinha, alguma coisa assim. A Katniss dá esse apelido pra ela. Esses dois personagens, eles tentam colar em outros participantes para sobreviver. Essa é a estratégia deles, a mesma estratégia. Então, os dois, eles ficam escondidinhos nos cantos e ficam cuidando algum participante, e no momento que eles deixam uma comida ali, que eles caçam a comida, eles vão lá e pegam um pouquinho da comida e comem, e ficam ali se protegendo, porque aquelas pessoas ali que eles estão perseguindo para se proteger vão participar de tudo, enquanto eles só ficam esperando a última pessoa sobreviver para entrar no jogo. E por último, a gente tem a relação do casal. Nos dois livros, o casal não é o foco principal do livro, da história. Mas existe sim um casal. Nos Jogos Vorazes, a gente tem a Katniss e o Pieta, que eles mal se conheciam, não tinham muito contato antes do jogo, mas que acabaram se aproximando, e até isso foi a causa deles sobreviverem, né? Deles conseguirem terminar ali, finalizar o jogo. No Battle Royale a mesma coisa, a gente tem um casal ali que eles não eram próximos, mas eles acabam se juntando naquele jogo ali e acaba tendo um nuance de romance, né? Não é um romance em si, mas dá pra perceber que eles se aproximam muito dentro do jogo. Essas foram as principais semelhanças, assim, semelhanças gritantes que não tem como dizer que não tem uma inspiração, por mais que a Suzane ela disse que ela não leu, eu acho que não tem como dizer que ela não teve uma inspiração. Mas agora vamos para as diferenças ali para ver isso que vai determinar se é ou não um plágio. Bom, Battle Royale ele é uma cidade verdadeira. O Japão existe, eles mudaram um pouco ali para não dizer exatamente que foi o Japão do governo X, né? Mas é uma cidade verdadeira. E já nos Jogos Vorazes é uma cidade fictícia, é Panem. Não existe essa cidade, eles totalmente criada da cabeça da Suzane. A próxima, os jogadores de Battle Royale se conhecem, enquanto os jogadores de Jogos Vorazes não se conhecem. Eu acho que aqui muda totalmente a história, porque enquanto nos Jogos Vorazes só tem um parceiro que é do mesmo distrito que tu, que talvez tu até conheceu enquanto tu cresceu, ou talvez não, talvez era alguém de um lugar muito distante que tu mal viu na vida. Já no Battle Royale, essas crianças elas estudaram na mesma turma e praticamente a vida inteira. Elas estavam no 9º ano e elas caem naquele jogo e descobrem que aquele colega que elas sabem praticamente tudo da vida, por mais que tu não é próximo de alguém da tua turma, depois de tantos anos juntos, vocês acabam sabendo quem é quem, vocês acabam sabendo as fragilidades de cada um. Eu acho que é muito mais difícil a escolha de ter que matar uma pessoa que tu é próxima do que alguém que tu nunca viu na vida. Bom, entre eu e uma pessoa que eu nunca vi na vida é uma escolha fácil. Agora, entre eu e um colega que eu sei que os pais dependem dele, que os pais, conheço os tios, conheço a família, é muito mais difícil. Isso foca muito no Battle Royale. Eles focam muito na história de cada um. Próxima diferença que eu acho que grita também demais. O Battle Royale, ele é focado no jogo. Ele começa e termina dentro do jogo. A gente não sabe o que acontece fora daquele jogo. A gente tem alguns contos, algumas histórias, conforme vão passando cada personagem, eles contam um pouquinho do que aconteceu. Mas a história toda acontece dentro da arena. Quanto nos Jogos Vorazes, a gente tem todo aquele entorno, a gente tem toda uma introdução para começar o jogo. O jogo não é o foco. A gente sabe que nos Jogos Vorazes, quem tá fora do jogo
pode fazer alguma coisa, pode participar de alguma forma, enquanto no Battle Royale não, 100% o jogo. E outra diferença muito grande é a forma que foi escrita. Enquanto nos Jogos Vorazes a gente tem a versão da Katniss, de tudo que aconteceu do início ao fim, a gente conhece um pouco do Pieta, porque ela fala, a gente conhece um pouco da família dela, porque ela fala. A gente não cria uma conexão com nenhum dos outros participantes. Então a gente não torce, a gente torce simplesmente pra Katniss e pro Pieta, porque a gente não conhece os outros. Já no Battle Royale, apesar de ter 3 protagonistas, a gente conhece a história de todos. Então, conforme cada um é eliminado, o autor ele conta um pouquinho da história até ele chegar ali, para depois eliminar aquele participante. Então a gente cria um carinho para alguns personagens, a gente começa a torcer. Por mais que a gente saiba que a regra do jogo é que só um vai sobreviver, a gente torce, a gente vê as estratégias de todos os jogadores. Então a gente pensa, pô, mas aquele ali, será que vai dar certo aquela estratégia? Pode ser que dê, pode ser que ele consiga se livrar junto com aquele fulano, aquela estratégia funcione, aquela lá também, e eles consigam sair dali. Por mais que pareça ser bem remota a ideia, a gente acaba se apegando e acaba querendo acreditar que possa dar certo. Ao contrário de Jogos Vorazes, que apesar de ter 12 pessoas dentro daquela arena, a gente sabe que a Katniss e o Pieta, um dos dois vai sobreviver, ou vai ter um jeito dos dois sobreviver. No Battle Royale, a gente não tem isso. A gente tem um trio principal, mas ao mesmo tempo a gente acaba torcendo para outras pessoas. Última diferença. O Battle Royale, ele foca muito no psicológico das pessoas. Então ele conta histórias, ele faz a gente se emocionar com a história para depois tirar aquele personagem do jogo. Ele foca muito naquele motivo, sabe? Como é que uma criança de 9º ano vai eliminar um colega que ele praticamente cresceu junto. Então ele foca muito nesses motivos dentro do jogo, como cada um vai tomar essas decisões. Então mostra que o medo de perder, o medo de não sair dali vivo, às vezes maldade em alguns personagens, realmente maldade pura, alguns simplesmente para se defender. Enquanto nos Jogos Vorazes a gente tem a questão da guerra, da revolução, de como que a gente pode resolver isso para os próximos jogos não acontecerem dessa forma. Agora, para finalizar, eu diria que não foi plágio. Eu acho que a Suzane, ela teve sim inspiração, por mais que ela diga que ela não leu, eu acho que ela leu sim o Battle Royale, mas ela se inspirou e teve uma ideia muito boa por trás. Eu acho que a ideia dela foi completamente diferente, ela saiu da casinha, ela viu uma coisa exatamente o que os escritores fazem, né? Eles veem uma banana e contam uma história sobre uma banana. Eles veem um casal se beijando na cafeteria e criam um romance sobre um casal que se conheceu numa cafeteria. A Suzane, ela viu a história sobre um jogo que o governo colocava crianças numa arena para se matarem. Ela criou uma história por trás desse jogo. Então eu não diria que foi plágio. Agora me diz vocês, quem já leu esse livro, lembra de outra diferença, outra semelhança que faz duvidar do motivo da Suzane ter ou não plagiado? Coloca aqui embaixo nos comentários. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já segue o canal, deixa o seu like pra gente continuar fazendo esse canal aqui crescer e pra mim compartilhar com vocês as minhas histórias. Até o próximo vídeo, tchau!